Olá, moradores do Portal dos Bandeirantes. Permita-me me apresentar, eu sou Renato Albuquerque, sou morador do apartamento 102, bloco 18, fase 4 aqui do Portal dos Bandeirantes. Dito isto, eu mostro aqui uma multa em minhas mãos, tá certo? Esta é a multa, encaminhada pelo senhor síndico Luiz Junqueira, aos meus cuidados, Renato Ferreira de Albuquerque. O valor da multa é de R$ 1.488. E aqui ele informa, o senhor síndico, ele me informa da seguinte situação. De acordo com solicitações de providências de moradores entregues nesta administração, está sendo aplicada a multa pela organização de manifestações nos dias 18/6/2016, 20/6/2016 e 10/7/2016, ocorridas dentro do condomínio, com perturbação da ordem e barulho excessivo, principalmente horários de descanso, resultando até em agressão física a condôminos com necessidade de reforço policial. Bom, como eu disse aqui, o valor da multa R$ 1.488, ele está dizendo de agressões, diz que um dos problemas são agressões nas manifestações que temos feito aqui. Várias pessoas sabem que nós temos feito algumas manifestações no sentido de melhorar a vida e o cotidiano dos moradores, já que nós temos vivido aqui uma situação de absoluto descalabro administrativo neste condomínio. Agora, independentemente disso, eu vou dizer uma coisa, ao síndico deste condomínio, o senhor Luiz Junqueira, já que ele cita agressões na multa, está bem claro aqui, resultando até em agressão física, e já que a multa é endereçada a mim, eu não poderia, sem dúvida nenhuma, ficar alheio à questão das agressões. Eu peço, inclusive, que ele prove na justiça onde houve agressão de minha parte para com qualquer pessoa deste Portal dos Bandeirantes, sob pena de ele ter que responder na justiça por esta calúnia. Aliás, eu aproveito para fazer um desafio ao senhor síndico do Portal dos Bandeirantes. Ele tem várias câmeras instaladas no condomínio, aliás, nós pagamos por esse serviço, pelas câmeras instaladas no condomínio, e é natural que nós, inclusive, tenhamos acesso a estas câmeras, imagens gravadas e tudo mais. A gente acredita que essas imagens tenham sido gravadas, tá certo? Esperamos, e é obrigação, inclusive, tê-las gravadas. Meu desafio é para que o senhor síndico, o senhor Luiz Junqueira, pegue essas imagens e mostre publicamente o que aconteceu nessas manifestações e demonstre se eu, Renato Albuquerque, agredi alguém nessas manifestações. Estou aqui, inclusive, senhor síndico, liberando o uso da minha imagem. Pode usar a minha imagem para, caso eu esteja nestas manifestações agredindo alguém, pode mostrar. Eu autorizo o uso dessas imagens. Inclusive, eu sugiro que o senhor convide o condomínio todo. Faça um evento no ginásio aqui do condomínio, leve um telão, mostre um telão com a manifestação. Estou autorizando o uso da minha imagem. Pode apagar todo o resto, mas demonstre que eu agredi alguém nessas manifestações. Agora, por outro lado, eu diria o seguinte: se não houver agressão da minha parte, eu teria que chamá-lo de mentiroso na frente de todo o Portal dos Bandeirantes. E ainda o senhor sofrerá um processo judicial aberto por mim, Renato Albuquerque. E eu diria até um pouco mais, eu iria até um pouco mais longe. Como eu sei que realmente isto não aconteceu, e como o senhor síndico não tem como provar, até porque eu não realmente fiz, nem sequer encostei em qualquer pessoa daquela manifestação no sentido de agredir estas pessoas, eu já adianto que o senhor síndico deste condomínio é mentiroso e terá que se retratar publicamente. Inclusive, senhor síndico, já que estamos falando de agressão, eu gostaria de entender de onde partiram algumas pessoas para segurar um sujeito que vinha correndo em minha direção, no dia dessa manifestação, inclusive desse evento, que nós fizemos, inclusive, lá uma campanha do agasalho, e eu não sei qual seria a atitude desse sujeito para comigo. Aliás, pessoa que o senhor conhece muito bem, que vinha correndo na minha direção e que foi seguro por populares naquele momento em que vinha ao meu encontro numa velocidade e numa tensão muito grande.
E eu gostaria de saber o que aconteceria naquele momento se essa pessoa que vinha na minha direção correndo aconteceria se os populares não o segurassem. Inclusive, ao ser seguro, ele começou a gritar palavras de ordem, né, querendo, de alguma forma, amedrontar, ou me amedrontar, ou amedrontar as pessoas que estavam nessa manifestação, levando a uma espécie de uma ameaça que eu senti claramente ali naquele momento, numa atitude bastante suspeita, né, de uma pessoa que o senhor conhece muito bem, inclusive. Agora, eu só queria saber realmente o que aconteceria se os populares ali não segurassem essa pessoa, né? Aí sim, poderia ser um caso de agressão, não sei, né? Não sei o que poderia acontecer, mas poderia ser um caso de agressão. Eu diria mais, seria uma agressão covarde. Agressão covarde, já que eu seria pego completamente desprevenido naquele momento, não sabia o que estava acontecendo, vem um rapaz na minha direção, um sujeito na minha direção, correndo com uma sensação extremamente tensionado, tanto que ele teve que ser seguro pelas pessoas, e aí eu não saberia dizer o que poderia ter ocorrido dentro, inclusive, deste condomínio. Eu diria, inclusive, viu, senhor síndico, que nós, quando realizamos as nossas manifestações, nós não fazemos dentro de nenhuma fase. Aliás, nós moramos em um condomínio que tem vários condomínios dentro de um grande condomínio, e nós fazemos nossas manifestações em praça pública. Praça pública que é cuidada, administrada por este condomínio, porém, são ruas públicas, não são ruas que, na verdade, são efetivamente do condomínio, são ruas que ficaram ao encargo do condomínio. Agora, eu ainda gostaria de frisar aqui, não só ao senhor síndico, mas às pessoas que estão assistindo esse vídeo também, que nós realizamos uma campanha do agasalho nessa ocasião. Nós tínhamos um ambiente absolutamente pacífico naquele momento, uma coisa bonita feita por nosso grupo, um grupo que é conhecido como Por um Portal Melhor. É um grupo muito bacana mesmo, um grupo muito bonito. Estamos ali, inclusive, recolhendo assinaturas de um abaixo-assinado para a marcação de uma Assembleia Geral, justamente para a destituição do síndico deste condomínio. Algo previsto, inclusive, em convenção, né? Não estão fazendo nada ilegal, muito pelo contrário. É previsto em nossa convenção que nós busquemos as assinaturas quando nós não temos aí uma identificação, uma identidade, um caminho conjunto com o síndico do condomínio, uma coisa natural, o pedido da destituição, que é o que nós estamos fazendo de forma absolutamente legal dentro da nossa Constituição, podemos dizer assim, a nossa Constituição de leis internas. Porém, pessoas que sequer deveriam estar ali naquele momento, né, pessoas inclusive contrárias ao nosso movimento, estariam fazendo o que ali naquele momento? Não, passaram a nos provocar, né, arrancando faixas, rasgando cartazes e denegrindo a imagem de nossos apoiadores, né? Quero deixar claro, inclusive, que o nosso movimento é absolutamente democrático e pacífico. Nós não tomamos nenhuma atitude violenta e nem tomaremos. Não é o nosso perfil, tá certo? Agora, quanto ao barulho ao qual o senhor se refere, senhor síndico, na manifestação, eu gostaria de deixar uma indagação. Afinal, o barulho de alguns apitos e cornetas seria maior do que o barulho das festas juninas que o senhor faz aqui na fase... Eu estou aqui na fase 4 neste momento, estou aqui no meu apartamento, na fase 4, gostaria de saber... Me incomoda muito as suas festas juninas que o senhor faz aqui, inclusive sem autorização da prefeitura, né? Eu gostaria de saber se o barulho dos apitos e cornetas da nossa manifestação são maiores do que a barulheira da festa junina. Aí sim, nós entraríamos então na questão do horário, tá certo? Porque nós fizemos a manifestação no sábado, a nossa manifestação pacífica foi ao longo do dia, que ninguém está dormindo não durante o dia. Nós fizemos outra manifestação no domingo, no último domingo, no dia 10 de julho, durante o dia, 2, 3 horinhas, nem isso. Nós fizemos um apitaço aí com 20 pessoas, 30 pessoas, tá certo? E não provocou nenhum barulho. Agora, o senhor faz festa dentro da fase 4, uma barulheira danada que ninguém aguenta, vai até meia-noite, 1 hora da manhã, gente bêbada na festa junina, festa de criança, gente bêbada. Tá certo? Então eu quero saber se as manifestações são mais barulhentas do que as suas festas juninas. Aliás, falando nisso, eu vou perguntar outra coisa. O barulho da antiga pizzaria hoje? Como é que tá o barulho? Vai até tarde da noite, senhor síndico. O barulho da pizzaria, não é mesmo? Inclusive, a pizzaria, né, que justamente está sendo usada lá pelos jogadores de futebol que estão fazendo o campeonato. Aliás,
Eu realmente acho que é importantíssimo. Nós temos competições esportivas dentro do condomínio, mas precisa ir até tarde da noite, com as pessoas utilizando a pizzaria, que fica lá nas portas e janelas dos moradores, ali das fases 1 e 2. Bom, isto por si só, senhor síndico, já demonstra o critério que o senhor usa como o senhor se considera, quando o senhor se considera síndico do Portal dos Bandeirantes. E por que o senhor se considera síndico? Porque, na verdade, nós moradores não temos nem acesso às procurações que o senhor usa para dizer que foi reeleito. O senhor diz, é a terceira vez que o senhor ocupa o cargo aqui na gestão do condomínio, é reeleito pela segunda vez com procurações que nós, moradores, não temos acesso. Seria como, vamos dizer assim, senhor síndico, como se o prefeito de São Paulo ele se negasse a mostrar a lista de presença dos eleitores da capital paulista. Para as pessoas que não conhecem o portal, inclusive, saberem o cúmulo do que acontece, do que chegou o síndico deste Portal dos Bandeirantes. Aliás, um adendo. Veja só como as coisas acontecem aqui no Portal dos Bandeirantes. O próprio síndico é quem elabora as cédulas de votação. Ele é o responsável pela eleição. Ele é quem conduz todo o processo eleitoral. Ele e sua trupe, né, que o acompanham, é que contam os votos. Ele é quem elege a mesa diretora da eleição. Ele é que consegue, ele e os apaniguados dele, é quem conseguem todas as procurações. E ele ainda, olha só a situação que a gente vive nesse condomínio, não permite campanhas eleitorais da oposição de outros candidatos. Que situação bonita que nós vivemos neste portal, e ele vai se reelegendo, claro, dessa forma, qualquer um vai se reelegendo indefinidamente. Aí, nós temos, claro, um claro exemplo de abuso de autoridade e poder. Seria cômico, inclusive se não fosse trágico, o fato, inclusive, de o síndico e sua trupe chegarem no dia da eleição do síndico com a camiseta da logomarca do programa fantástico da Rede Globo, anunciando a sua marca histórica de mais de 700 procurações obtidas para se reeleger, né? Mas com todo esse aparato, com quem elabora tudo só podia, né? Com 300 funcionários, com conselheiros, com todo esse aparato na mão, acredito que não seria difícil para qualquer pessoa ficar se reelegendo e, inclusive, aprovando projetos indefinidamente. Se já não bastasse, né? Há cerca de um ano, mais ou menos, o senhor síndico mandou um funcionário da administração cortar a energia da sala da Associação dos Moradores do Portal, inclusive afrontando uma decisão judicial, já que a sala está em processo judicial. Não há nenhuma definição neste momento quanto à permanência da associação nesta sala ou não. Mas, há um ano, o síndico, o senhor Luiz Junqueira, mandou um funcionário ir até lá e simplesmente desplugar o cabo de energia que fica no prédio da administração. E aí, naquele momento, nós chamamos a Eletropaulo para verificar o que havia ocorrido e um funcionário da empresa disse em alto e bom som para mim, né? Diz o seguinte: isso é malandragem, senhor Renato. E ainda vieram nos dizer aqui no cantinho para não falar que ele, o funcionário da administração, havia desligado a luz da sala. Olha só a que ponto nós chegamos neste condomínio. Ao ponto de se excluir o comércio que tínhamos aqui dentro com uma naturalidade impressionante. Simplesmente se deu um prazo para empregados e empregadores saírem do local, assim como o síndico agiu com os taxistas arrancando, né? Do jeito que ele gosta, com agressão, aí sim com agressividade, o ponto de táxi dos taxistas, tirando inclusive o ganho destes pais de família. Aliás, eu vou dizer uma coisa, eu tenho um grande apreço pelos taxistas. Tenho um grande apreço, sabe por quê? Meu pai foi taxista durante um bom tempo e era com o suor do trabalho dele que ele sustentava a nossa família. Trabalho digno, trabalho honesto, um trabalho transparente, coisa que, infelizmente, anda faltando em alguns setores aqui dentro do Portal dos Bandeirantes. De qualquer forma, eu tenho orgulho do que temos conquistado com o grupo para um portal melhor nos últimos tempos. Olha só, para ter ideia, eu tenho hoje mais de 650 pessoas
no grupo de WhatsApp por um portal melhor, em sua absoluta maioria, favorável à destituição do síndico do Portal dos Bandeirantes, que está causando tudo isso que eu estou comentando aqui com vocês. Que inclusive, é que tudo indica, né, o atual síndico permitiu a chegada de uma dívida de ISS, cujas perdas de prazos por conta de sua administração resultaram, não sei se tem administração passada, agora ele é o síndico atual. As perdas de prazos resultaram, neste momento, nós temos uma dívida de mais de 10 milhões e 600 mil reais em débitos, levando, inclusive, o condomínio a estar numa dívida ativa com a Prefeitura de São Paulo. Mas voltando à questão dos moradores, inclusive, eu tenho um grande orgulho, sim, em contar com esse grupo, um grupo dedicado, um grupo trabalhador, que busca alternativas para tentar melhorar a vida dos demais aqui dentro, aonde estou agora, no Portal dos Bandeirantes. E é justamente essa equipe vencedora que eu vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa com o maior sentimento, inclusive por essa equipe. Não é fácil encarar hoje as coisas aqui dentro do Portal dos Bandeirantes, não, com tudo isso que nos rodeia. Então, quem está nesse grupo é vencedor. Quem está nesse grupo é porque nasceu vencedor, que é o nosso caso. Nós somos um grupo vencedor. Então, esse grupo vencedor tem demonstrado na prática como se faz democracia em qualquer lugar. E se nós tivemos este aprendizado recente, né? Nós tivemos aí na história do Brasil, inclusive com o afastamento da presidente Dilma Rousseff, num clima de absoluta tranquilidade institucional, não há por que também não fazer no quintal das nossas casas, não é mesmo? Vamos também fazer esse processo de destituição do síndico do portal, um processo de absoluta tranquilidade, não tem agressão, não tem nada, mas fica aqui, inclusive, o desafio, viu, senhor síndico? Fica o desafio para mostrar a agressão que eu cometi, que eu estou pagando aqui a multa, tá certo, de R$ 1.488, como está aqui constando, né? Inclusive em razão, segundo o senhor consta aqui, perturbação e ordem em barulho excessivo, né? Inclusive barulho e agressão cometidas por minha pessoa, porque se eu estou pagando a multa é porque eu devo ter cometido essa agressão. Então, já que nós tiramos uma presidente da República, nós estamos num momento de maturidade política. E é isto que eu proponho aos moradores do Portal dos Bandeirantes. Absoluta tranquilidade, absoluta civilidade, absoluta calma, que nós chegaremos ao nosso objetivo. E vou dizer mais, nós não nos acomodaremos e nós continuaremos a lutar por um portal melhor, pois esta é a meta de todos nós e nós vamos chegar lá por um portal verdadeiramente melhor, com mais justiça, mais humanidade, mais transparência, mais decência nas relações com as pessoas aqui dentro e também, não esqueça, com mais verdade, tá certo? Junte-se a nós, morador do Portal dos Bandeirantes.